tema. Experiência missionária. Mas antes de falar da missão, vamos falar um pouco da vocação do senhor, do chamado, talvez, da vida como sacerdote, quando que o senhor pensou em entrar para o seminário? Enfim, são muitas perguntas, mas o senhor pode dar uma partilha para nós a respeito disso, né? Da vida vocacional em si e do sacerdócio. Bom, meu nome é Padre Jean Carlos, eu tenho 33 anos, vou completar em breve 1 ano e 6 meses de vida sacerdotal. Eu sou natural do Parque Vitória Régia, em Sorocaba, Zona aqui Norte? na querida Zona Norte. Zona Norte. Quem é de Sorocaba, se é da Zona Norte, é uma marca registrada, né? A gente sempre fala, sou de Sorocaba, da Zona Norte. Tem que falar isso, né? Senão é cobrado. Senão é cobrado. Minha paróquia de origem é Santa Maria dos Anjos. Uma coisa que eu me recordo para poder partilhar em relação à vocação, o padre Alex Kitt, né, padre da nossa arquidiocese, ele foi seminarista na Santa Maria dos Anjos no tempo do padre Carlinhos, que na época era nosso pároco. E o Alex muito feliz, muito sempre sorridente, alegre, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu participava da comunidade, e um dia eu fui puxar papo com o cara, porque ele estava envolvido nos trabalhos com a catequese, eu era catequizando, depois fiz a crisma, e fui da catequese, grupo de jovens, enfim. E fui perguntar só de curioso mesmo, como que funcionava esse negócio de ser padre, né? Só para dar um migué. Só para dar um migué. Daí o cara falou que tinha um negócio chamado convívio, que era assim, assado. E na época eu peguei o meu melhor amigo para ir junto, porque eu não tinha coragem de ir sozinho. Só que não era a vocação do cara, né? O dele era o dos 500 e tal. Mas o cara só acompanhou por ser parceiro e tal. E aí, então, as coisas foram se seguindo. Mas um grande sinal para mim foi a alegria do Padre Alex. Então, Padre Alex, um abraço aí, um salve, que Deus te abençoe muito e muito obrigado por tudo, pelo seu testemunho, viu? Bom, aí eu fui para o seminário com 18 anos, fiz a minha primeira experiência. No meio do processo eu pedi um tempo para a formação, saí do seminário, estava com 22 anos e fiz a conclusão da filosofia fora do seminário. Fiquei quase 5 anos fora, nesse tempo eu morei em outra cidade, residi sozinho, dava aula no ensino público, também no ensino particular, estava estudando outras coisas, estava namorando e passei em concurso, enfim, encurtando aqui a história, e aí depois desses 5 anos, durante os 5 anos, alguma coisa aqui dentro ia cutucando, né? Ia mexendo comigo. E aí, então, eu fui como que pelas beiradas, tentando me encontrar e meio a muitos questionamentos, a muitas angústias. Então, aí eu retornei para o seminário em 2016, no primeiro ano de teologia. E deu tudo certo, eu acredito. Graças a Deus, fui ordenado, estou muito feliz. E vida que segue. Agora, pergunta alguma coisa aí que já não sei mais o que falar. Eu tenho uma pergunta. É interessante, né? Porque quando nós olhamos para a formação e quando alguém entra no seminário, geralmente aquelas pessoas que nós convivemos, elas nos já fazem padres, né? Já quase coloca a mão na nossa cabeça e ordena a gente. Ordena antes que o bispo já, né? E deve ser muito interessante essa experiência do desligamento como uma possibilidade de ganhar uma experiência que talvez não se tenha vivido antes, né? Como que você olha para esse desligamento como algo que concretizou a sua certeza vocacional? É uma dúvida assim que eu acho interessante. Vou partilhar uma vivência. Acho que 2 coisas são interessantes de partilhar para essa pergunta. Quando eu estava em Itapetininga, né, eu residi lá, eu morei em 2 casas. Uma das casas foi bem pertinho de uma igreja, paróquia Nossa Senhora Aparecida, inclusive, lá em Itapetininga, próximo da rodoviária da cidade. Então eu ia na missa e tal, né? Lembro que uma vez eu estava na capela dessa paróquia, estava, acho que rezando as vésperas, mas já não era mais seminarista. E aí entrou um senhorzinho e perguntou para mim se eu era diácono. Nossa. Eu achei aquilo muito interessante. Eu respondi que não era, evidentemente, mas tudo bem, né? E a vida seguiu. E tempos depois, teve uma ordenação presbiteral nessa paróquia, de um padre religioso. Ele é missionário do Sagrado Coração. Padre Fernando Clemente, é o sobrenome dele, se não estiver enganado. Segundo nome, na verdade. E aquela ordenação mexeu muito comigo, eu chorei muito naquela ordenação. Nossa, foi uma coisa assim muito bonita. Bom, aí
desse momento em diante, Deus foi trabalhando e eu manifestei um dia ao padre José Antônio, que agora é novamente o reitor do seminário de Aparecidinha, as dúvidas, manifestei as dúvidas e tal. E aí eu disse a ele se haveria possibilidade de fazer um retiro e eu custearia o retiro. E aí ele acabou que facilitou bem as coisas. Eu fui fazer, nem sei se eu podia falar isso aqui, mas tudo bem. Eu fui fazer o retiro com os seminaristas, sem ser seminarista. Ele falou que ele queria dar o jeito, ele falou que não devia me preocupar com mais nada. Bom, fui fazer o retiro, tá bom. O Padre Zé e seus caminhos, é interessante. Com certeza. Aí, no retiro, teve um momento, era o Padre Inácio, um padre jesuíta, o retiro foi em Itaici, aqui no interior de São Paulo, e no retiro inaciano de 8 dias, há alguns momentos que a gente pode conversar, né, com quem está pregando o retiro, conversar individualmente. E eu desabafei com o padre falando que eu estava feliz como professor, estava namorando, enfim, tinha sonhos de fazer mestrado, eu tinha uma moto, queria trocar de moto, enfim, tinha alguns projetos. E aí ele falou um pouco sobre Santo Inácio, diferenciou algumas coisas, e eu disse para ele assim, olha, padre, o senhor me desculpe, eu acho muito bonito o seu testemunho, mas eu acho a vida sacerdotal muito triste, disse para ele assim, porque vocês se doam a vida inteira, vocês se sacrificam, vocês renunciam a muitas coisas, e eu acho que isso para mim é pouco. Eu peço perdão a Deus por isso, mas eu acho que é pouco, eu quero mais. Pois é, olha só que absurdo, né? E aí ele escutou com muita calma, um padre muito experiente, na época tinha 50 anos de sacerdócio, 50 anos, com uma lucidez assim imensa. E aí ele escutou e me disse assim, olha, eu nesses 50 anos de padre não fiz nenhum grande milagre, não fiz grandes coisas, não fiz as pessoas voltarem a andar, não curei os cegos, não curei os surdos, os mudos, não fiz nada disso, nada de extraordinário, ele me disse. Mas ele falou assim, 3 coisas eu tenho certeza que eu fiz. Eu ouvi as pessoas, eu acolhi as pessoas e eu falei com as pessoas. Mas eu não ouvi, não acolhi e não falei do meu jeito. Eu ouvi, acolhi e falei com as pessoas do jeito de Jesus. E aí ele me perguntou assim, e você acha que isso é pouco? Nossa. Aquela pergunta é a pergunta que me fez voltar, então, para o processo formativo. Caraca. Caiu a ficha que não era pouca coisa, realmente. Mas ainda assim, depois deste retiro, foi ainda um longo tempo. Não foi assim, fiz o retiro, na semana seguinte eu voltei. Foram coisas de anos ainda. Tá? Eu fiz o retiro, depois conversei com o padre Zé Antônio de novo, enfim. Até que um dia, caminhos de Deus, muito, muito louco. Eu namorava uma jovem, uma pessoa muito boa, realmente. E essa história dá um filme, viu? Ela é muito bonita, por isso que eu vou contar aqui. Bom, as pessoas quando escutam falam que dá um filme, não sou eu que falo, tá? Então eu vou contar aqui. Versão brasileira, né? Herbert Richards. E aí, quando a gente, por exemplo, ela ia em casa, a gente ia, né, almoçar juntos, por exemplo, em família, né? Eu ia muito na casa dela e vice-versa, tal. E aí, antes de servir o meu refrigerante ou o suco, o que fosse, eu servia para ela primeiro. Não era muito bonito, né? Então, pelo menos ser cavaleiro, pelo menos, né? Alguma coisa tem que ter, né? É o jeito, mano. Cada um, né? Se vira com o que Peaky tem. Blinders. Aí, beleza. É cavaleiro. Aí tá bom, né? Aí naquele dia tava muito louco, assim, por causa dessas questões todas, né? Eu já havia conversado com ela uma vez, dizendo, olha, minha história é essa, pode ser que um dia eu volte, e eu não quero ser desonesto com você, você quer continuar o relacionamento mesmo assim, eu gosto muito de você. Eu disse para ela com essas palavras, se eu não voltar, você é a mulher da minha vida, mas existe a possibilidade de eu voltar e eu tô rezando 50, com isso. 50-50. É, 50-50, né? Aí, essa expressão é interessante, 50-50, você vê que tinha que tomar a decisão mesmo, né? São suas apostas. Aí tá bom, né? Aí nesse dia eu não servi o refri para ela. Rapaz. E eu servi, bebi o refri, fui me alimentando e tal, e ela não comia, ela ficou assim, ó, me olhando.
Cara, eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, que vacilo. Acabou tudo agora. E ela falou para mim, você tá bem? Eu falei, eu não tô muito bem, não tô muito legal, tal. Daí a gente terminou de almoçar e falei para ela assim, posso te levar em casa? Que eu queria ficar mais sozinho, era um domingo. Queria ficar mais sozinho e tal. Beleza. Aí, cara, pegamos a motinha e tal, fomos pra casa dela e tal. Aí no meio do caminho eu parei a moto porque eu tava chorando muito. Tava muito angustiado. Chorando muito e tal. Paramos a moto e tal, aí descemos. Ela perguntou, o que tá acontecendo? Você não tá bem desde manhã e tal. Aí eu falei pra ela assim, olha, você conhecia a minha história. Eu gosto muito de você. Eu te amo, eu peço mil desculpas. Quero que você seja muito feliz. Mas eu vou pedir uma segunda chance e eu vou voltar pro seminário. Caraca, velho. Nisso ela desabou chorar. Ela desabou a chorar. Aí ela se afastou um pouco, ela se sentou e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Eu chorei muito também e ela não sabia o que fazer, né? Aí ela se aproximou de mim e colocou a mão na minha cabeça. E ela rezou por mim um Pai Nosso. Eu ia falar um negócio que eu não posso falar. Vocês que estão aqui, vocês... Corta. Foi difícil ao extremo, tá bom? Foi muito difícil, uma palavra Difícil que a gente... ao extremo. Foi difícil ao extremo. Usarei nas homilias. Coloca no Google lá que vai dar. Sinônimo na gíria popular. Foi difícil ao extremo. Bom, aí fomos para casa dela, me despedi e tal, e encerrou o relacionamento. E naquele mesmo domingo, daí eu fui na missa na minha paróquia, Santa Maria dos Anjos. Cara, de Deus o negócio mesmo. Naquele dia era aniversário de ordenação presbiteral na época do atual pároco, que era o Padre Fausto Kubert. Caraca. Então a missa, né, as canções da missa foram todas vocacionais. Nossa Senhora. Se eu não tiver enganado, nossa, faz muito tempo isso, engano. faz muito tempo mesmo. Se eu não tiver enganado, o canto de entrada foi aquele do profeta. Tenho que ousar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Antes de te formares, né? Uhum. Se eu não tiver enganado, foi esse canto de entrada. Bom, aí beleza. Domingo, beleza. Aí lembra aquele meu melhor amigo, que eu falei pra vocês que eu levei o cara pro convívio? Tá. Eu fui na casa do cara depois da missa, chorando. Eu falei, o que aconteceu? O cara perguntou pra mim. Ai, cara, acabou tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora e tal? Por quê? Terminei o relacionamento, mas eu pagava aluguel, estava fazendo em São Paulo uma pós-graduação, era concursado público e tinha acabado de começar na escola particular, com mó gás, mó pique, né? Uhum. Puta, cara, tava sonhando alto, Tipo, né? a vida toda estruturada, basicamente. Tava sonhando alto, beleza. Aí eu conversei com esse meu melhor amigo, falei, expliquei toda a situação para ele, falei assim, e agora, cara? Eu quero voltar, mas eu não tenho coragem de falar com o reitor. Quando é que eu vou falar com o cara? Como que eu vou fazer? Eu espero um pouco, eu não espero um pouco? E aí o meu melhor amigo me chamou na chincha. Ele falou assim, cara, você já fez tudo, vai amanhã lá. Caraca, mano. O cara tem que apertar a mão nesse cara. Não, o cara me mano. encorajou, O cara é velho. bom, o cara é bom. O cara vai Olha, amanhã lá, ele não perca encorajou- tempo. Ele encorajou o senhor para ir no convívio. Convívio, e quando eu lá quis no voltar... convívio. Cara, olha que E outra coisa, louca. quando eu decidi dar um tempo, o cara tava comigo também. Amigão de verdade mesmo. Da hora, velho. Porque o Andro perguntou aquela hora, né, sobre essa situação. Porque tem gente que vira a cara para nós também, Quando sai do quando seminário. sai do seminário. Acontece muito, aliás, é a maioria. Aí nesse momento você vê os amigos de verdade. Mas beleza, fecha essa janela aí, vamos voltar. Sim, sim. Na segunda-feira de manhã, fui pro seminário, sem avisar o Zé Antônio, apareci lá com a motinha, participei da missa às 6 horas da manhã na Aparecidinha, e falei pro Zé assim, depois do café eu posso conversar com o senhor? Aí ele falou assim, aquele jeitão dele, né? Toma um café com a frente aí, velho. Dá. Senta aí. É, Já tá aqui. já tá aqui mesmo? Toma um café aí, depois a gente conversa. Ih, Aí rapaz, beleza, né? Já jogou a varinha, a rede, pescou. Aí, tá bom. Subi lá depois do café, no escritório do homem, né? Falei, padre. Ô, padre, eu tenho que falar com o senhor. Licença. Padre. Falei pro homem assim, falei, padre.
Eu terminei meu relacionamento ontem porque eu quero uma chance para voltar. Ele me olhou bem fundo e falou assim: por que você fez isso? Eu falei para ele uma coisa que eu nunca falei, nunca assim, em relação à vocação. Falei assim para ele: padre, eu tenho certeza, tudo que passou, tudo o que aconteceu, Deus não falou comigo para eu voltar. Deus gritou para eu voltar. E não dava mais para fazer de conta que eu era surdo. Caraca, mano. Uma vocação bem mais madura, né? Assim. Eu passei uns perrengues depois que voltei também, isso é natural, mas assim, eu falava para muita gente, se eu vier a voltar, é para ser mesmo, assim. Que daí eu voltei, já estava com 26 anos, já tinha vivido muitas coisas e tal. Não quer dizer que a pessoa que não tenha uma maior idade nesse sentido, né, um pouco mais vivido, não possa ser padre. Não é nesse sentido. A vocação é uma história única e irrepetível de amor, sem dúvida alguma. Deus trilhou os meus caminhos dessa maneira. Tá bom? Então foi nesse sentido. E aí, então, o Zé Antônio falou para mim assim, mas como você vai fazer? Você está estudando, tal. Isso acabei de contextualizar. Falei, tem tudo isso daí. Aí ele falou assim, então, resolva a sua vida até o final desse ano e aí você volta. Aí, então, eu regressei em 2016 daí. Caraca. Aí foi todo o choque de novo, né? De começar de novo, né? No seminário, mesmo com essa bagagem, mas começar de novo. Então, foi isso daí. Caramba. Fico sem palavras. Eu ainda tô pensando que tudo começou porque ele não serviu refrigerante. Pra mim, bem isso mesmo. Rapaz, você vê. cara, mas só por esse testemunho vocacionado a gente já podia, né? Chega, galera. Acaba. Desliga Obrigado, aí. pessoal, tudo bom? Puxa, mas que história, hein, padre? Foi mais ou menos Deus tem isso seus daí. caminhos. Mais ou menos por aí. E assim,